noite mais uma vez a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cecília Cavaleiro de Macedo, da Unifesp, né? Para quem não conhece o nosso trabalho do NUR, muitos aqui já foram nossos alunos, já aproveitaram vários cursos de extensão, várias atividades que a gente apresentou, mas para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, então. Para quem já veio antes, sejam bem-vindos novamente ao nosso espaço virtual do NUR aqui, né? O NUR é um grupo de pesquisas, né, registrado no CNPq, que se chama Núcleo em Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental da Unifesp, e nós estamos, então, oferecendo as nossas atividades de extensão no momento online, e depois que nós passarmos para o presencial, a gente também vai considerar adotar algum modo híbrido, né? Porque foi uma coisa que deu bastante certo a gente trabalhar online também. A gente não sabe como isso vai ser encaminhado, mas muito provavelmente a gente vai adotar um modo híbrido ou fazer algumas atividades online, mas a gente não vai perder essa oportunidade, né, de oferecer a todos que não podem participar presencialmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, para quem não conhece também, deem uma olhada, existe bastante material, quem se interessa por esses assuntos, tem bastante material tanto no nosso site, que é no Google Sites, quanto no nosso canal do YouTube, né? Provavelmente agora os monitores vão colocar aí os endereços, né? E tem bastante material já colocado lá, e também quem puder, né, curta, por favor, né, se inscreva no nosso canal, que vai ter sempre as atualizações daquilo que for postado, e a gente também tem página no Facebook, e agora, né, a própria Anitta, que está coordenando também, a gente tem os avisos através do Instagram, né? Então, sejam bem-vindos, novos e antigos, né, do NUR, né, alguns participantes, alguns, né, que já foram bastante influenciados pelo nosso trabalho. Então, agora, a gente vai retomar, porque o nosso calendário está meio estranho na Unifesp, então, a gente teve vários problemas aí para a continuidade desses minicursos e das atividades que a gente está oferecendo, mas a gente está retornando agora, e já tem mais 2 minicursos, aviso, né? Já tem mais 2 minicursos também na área de judaica, programados para o início do ano que vem, provavelmente janeiro e fevereiro, ou caso não dê, né, janeiro e março, porque a gente tem o carnaval aí no meio, mas provavelmente vai dar certo entre janeiro e fevereiro, e aí a gente vai, inclusive, mudar os dias, não vai ser mais na quarta-feira, muito provavelmente esses 2 cursos vão ser na segunda. Mas logo a gente vai começar a divulgação e vocês vão saber. Então, apresentando aqui a professora Anitta Sayuri Aguena, ela é, digamos, prata da casa, né? Ela fez a graduação e o mestrado na Unifesp, e agora é doutoranda na Unifesp também, sempre estudando desde a graduação Maimônides, né? Então, se alguém sabe da vida do senhor Maimônides, né, é a Anitta, com certeza, né? A gente até brinca com ela, né, porque ela sabe bastante da vida e das fofocas a respeito. Ela vai contar algumas fofocas aqui também, que eu já sei o material dela, então eu sei que ela vai contar algumas fofocas aqui a respeito da vida do Maimônides. Então, eu vou passando, então, a palavra aqui para ela. Seja bem-vinda, Anitta, muito obrigada por se dispor a dar esse curso para nós, e ela vai explicar um pouquinho do curso e já vai começar, então, essa nossa aula. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Assim, saber muito é aquelas, eu estou ainda em processo de estudos, né? Então, assim, tudo bem, desde a graduação, mas eu nunca me sinto preparada para dar nenhuma palestra, nenhuma apresentação sobre Maimônides, né? Vocês vão me ver vendo assim, tipo, meio torta, porque eu estou usando um monitor à parte, né, para ver os slides e os textos. Então vai ficar meio esquisito, porque a câmera está aqui, o monitor está aqui. Eu tô com 2, é o laptop e o monitor do texto, então vai ficar meio ventiladora a coisa aqui. E sim, eu vou fazer a função geminiana que me cabe, então eu, assim, boletins de ocorrências e fofocas do medievo, começando com
o ilustre Moisés Maimônides. Vamos lá. Então, a proposta do curso, né, é falar um pouquinho desse ser ilustre, né, do medievo, que é o Moisés Maimônides, né, um filósofo judeu, né, pouco conhecido, ele é muito mais conhecido como no meio da comunidade, né, até no meio da medicina, mas na filosofia ele está ganhando, digamos, espaço a pouco, né? Uma das curiosidades iniciais, né, que isso tem a ver até com as justificativas do meu projeto, do meu trabalho, é que no Brasil mesmo existem, se vocês olharem aí no site da CAPES, existem só 7 publicações de pós-graduação voltadas para o pensamento dele. Então, assim, é bem pouco, né? Considerando o tamanho da importância dele também para o pensamento filosófico, né? Ele foi lido por vários autores, e mais para o finalzinho eu mostro para vocês alguns nomes, né? Eu intitulei como As Faces e o Conhecimento de um Guia dos Perplexos, né? Vou mostrar para vocês as diversas facetas que o Maimonides acaba incorporando na vida dele e ao longo do próprio processo do trabalho dele, né? Vou trazer algumas obras para vocês, e o percurso de conhecimento. Essa primeira aula eu pretendo falar um pouquinho da vida, das obras, dar um pouquinho no geral dessas facetas. A segunda aula, a minha proposta era trazer o caminho do conhecimento mesmo, um pouquinho explicar para vocês as influências das fontes judaicas, também filosóficas, e o caminho desse processo de conhecimento que ele tem, que passa pelo desenvolvimento ético, uma observação do corpo, né? Também está interligado, né, a parte da medicina, de certo modo, e quais são os conteúdos que um verdadeiro sábio, vamos dizer assim, deveria atingir. Então, essa é mais ou menos a proposta da segunda aula. A terceira aula, eu vou trabalhar mais detidamente com vocês o Guia dos Perplexos, né, e aí aprofundar alguns conteúdos e tratar. A minha ideia era tratar sobre a questão de Deus. Vamos ver se eu consigo. Né? Eu demorei só 2 anos para entender essa parte das concepções ligadas a Deus, mas, né, é meio difícil, mas vamos tentar. Então, para começar, o que eu queria mostrar para vocês são os nomes que o Maimônides recebe ao longo da história, né? Ele foi conhecido com o acrônimo de Rambam, né? Que são as iniciais do nome dele, né? Então, no caso, Rabi Moshe Ben Maimon, na verdade o nome dele é Moshe Ben Maimon, traduzindo, seria Moisés Maimônides, né? Filho de Maimon, né? No caso aqui, Ben Maimon é filho de Maimon. Rabi é o título que ele recebe pelo rabinato, né? O segundo nome, que é conhecido para o mundo latino, né? E que é Moisés Maimônides, como eu já falei. O nome árabe, como ele era conhecido no meio muçulmano, né? O próximo nome é o nome que São Tomás dá para ele na Suma Teológica, né? Então ele é conhecido pelo São Tomás como Moisés do Egito ou Moisés o Egípcio, né? E em outras acepções, né, que aparecem ao longo da história, ele é conhecido como o Aristóteles judeu, até porque muitos comentadores, de modo geral, da filosofia o aproximam, né, do pensamento aristotélico. Ele admirava, era um grande admirador do Aristóteles, e médico de príncipes. E vocês vão entender por que desse título hoje ainda, né? Quem quiser fazer perguntas no meio do percurso, fiquem à vontade, tá? Eu sei que é aula introdutória, apresentando sobre a vida dele, não tem muitas questões, mas fiquem à vontade, porque eu trabalho melhor nessa dinâmica de aula de sala de aula mesmo, tá?
quanto à vida do Maimônides, assim, só para começar, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, subdomínio muçulmano, no dia 30 de março de 1135 ou 1138, alguns, não há precisão. A maioria dos comentadores utilizam a datação de 1135 para se referir a ele, mas eu já vi também essa outra datação. Não tem uma precisão exata. A gente tem a precisão da data de morte, né? Mas de nascimento exato, não. Ele mesmo coloca para a gente que ele tem uma descendência de uma linhagem de famosos juízes, né, da comunidade judaica. Então, cito aqui uma passagem que ele fala que ele é Moshe, filho de Rabi Ben Maimon, o juiz, filho de Yosef, o sábio, filho, por sua vez, de Isaac, o juiz, que era filho de Yosef, o juiz. Este filho de Ovadia, o juiz. Então, vocês veem, é uma linhagem da parte do pai dele de grandes juízes, grandes nomes reconhecidos dentro da comunidade. E na ascendência, ele se orgulha também por ser descendente de uma figura chamada Rabi Hanassi, e o Rabbeinu Hakadosh, que era o compilador de uma obra também muito famosa dentro do judaísmo chamada Mishnah, né? Essa obra é uma compilação, assim, a grosso modo, eu vou aprofundar melhor na segunda aula, mas só para vocês entenderem, é uma obra que ela traz, é uma compilação de explicações e discussões já de interpretação da Torá, né, que é o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Aí, ela é a primeira compilação, vai ter uma segunda, né, posteriormente, e uma compilação maior, que junta as duas, né, com mais ou menos as diversas propostas, até de como deveria ser o cumprimento das leis, quais leis eram importantes a serem seguidas, e até contos importantes dentro do judaísmo se concentrariam nessas obras. Mas mais para frente eu deixo isso mais claro, tá? Na próxima aula. E para além dessa figura, que também era muito importante para a comunidade, o rei Davi, né? Então, é uma das coisas que ele coloca em algumas obras dele, né? Essa citação com certo orgulho. Datas importantes, deixar mostrado para vocês, e eu vou seguir um certo roteirinho de contos e relatos do que acontece da vida dele, mas para vocês terem uma ideia já, assim, imediata, ele nasce, eu sigo, né, essa tradição que acredito que ele nasce em 1135, em Córdoba, num período em que já não havia, já estava num processo de instabilidade a região, né? Vocês imaginam que a Córdoba ela teve um período de grande troca de ideias, era um califado forte, de conhecimento, onde havia uma interconexão principalmente entre as 3 religiões monoteístas, havia trocas de intelectuais importantes, e em dado momento isso começa a declinar. E aí, o período que o Maimonides nasce é no finalzinho desse percurso, quando está próximo da invasão dos almohadas, né? Que é uma comunidade berbere, acho que é Ibn Tumat, o nome do criador, vamos dizer assim, do líder deles, né? E que tinha como objetivo estabelecer a unidade, a crença na unidade divina, tá? Eles surgem, acho que com influência do pensamento do Al-Ghazali, né, e eles estavam num processo de expansão, né, eles são considerados nas literaturas mesmo históricas como como um Islã fundamentalista, tá? Sim, os Almohadas são de uma vertente islâmica, né, que está em expansão. Os Almohadas saíram do Marrocos, por um acaso, e isso é um dado importante, até para o pensamento até para o desenvolvimento do Maimônides, tá?
Continuando, antes de eu ir além, né, nessa questão da importância dos almohadas terem saído de Marrocos. Ele chega ele sai, né, de Córdoba, alguns dizem que ele vai para Granada, outros falam que ele migra por várias cidades do sul da Espanha, chega em Almeria. Há quem diga que ele ali começou os estudos de física e matemática, né, astronomia, com sábios locais, inclusive ele conhecia o Almagesto do Ptolomeu, né? Então tem umas coisinhas assim interessantes que ele vai aprendendo ao longo do caminho. 1158, 1159, ele chega em Fez, uma cidade do Marrocos, né? Aí também começa a questão dos escritos, dos comentários da Mishnah. Lembra, Mishnah é aquela compilação de interpretações de conhecimento da Torá, das leis da Torá, e ele vai se propor a fazer comentários para facilitar tanto o estudo dele quanto das demais pessoas, demais judeus, né, sobre esses conteúdos, né, da lei, né. Em 1163 ele vai para Ceuta, também no Marrocos, que é uma cidade portuária, depois vai para Palestina, vai para Alexandria, no Egito, consegue publicar muito tempo depois, alguns dizem 12 anos depois, os comentários da Mishnah, não tem uma precisão exata nessas datas. Por volta de 69, 71, não tem uma clareza também nisso. Ele vai para Fostat, que é o Velho Cairo, né? E aí começa a parte um pouco dramática da vida dele, que é a perda da família e tudo mais. Em 71, ele se torna rabino de Fostat, torna-se médico do vizir, né, da corte, que é o Qadi al-Fadil, né, é um dos braços direitos do Saladino, né, ele tem a importância, acho que, de um secretário, a ideia de ser um secretário da corte e do Saladino, do sultão Saladino, né. Depois ele assume os cuidados do filho do próprio sultão, ele ganha um certo destaque e toma os cuidados do filho do sultão. Em 77, é nomeado líder da comunidade judaica. Em 77 a 87, tá? De novo, a gente tem umas datas aí que cada historiador da vida dele conta de uma maneira diferente. Em 80, ele publica o Mishneh Torah, que é uma obra importantíssima também, mas para frente eu vou falar um pouquinho melhor dela. Em 87, ele é nomeado médico oficial da corte do sultão, né? E aí ele inicia o Guia dos Perplexos, que é considerada a obra de filosofia dele. Em 90, ele publica o guia e em 1204 ele falece no dia 13 de maio. Só para vocês terem uma noção da datação. E aí o que eu me proponho hoje é contar para vocês, né, um pouquinho dos relatos e lendas que envolvem ele, como uma pessoa ilustre, né, tem sempre alguma historinha interessante a respeito dele. E aí eu cito para vocês uma frase do Heschel, que ele fez um livro, né, contando a história. Ele conta um pouquinho da vida e faz algumas análises de algumas ideias também no Maimonides, contando todo o processo, né, de formalização de alguns textos e tudo mais, alguns contatos que ele teve. E aí ele diz, né, que a vida de Maimonides parece ser mais plausível como lenda que como feito histórico. As obras que vieram à luz entre os anos de 1135 e 1204 resultam tão incríveis que sentimos a tentação de crer que Maimonides foi o nome de toda uma academia de eruditos e não de um único indivíduo. E isso vocês vão ter mais claro não só porque
eu separei alguns, acho que são 6 relatos aqui, envolvendo ele, mas, na verdade, tem um monte, né? Até o final da vida dele tem um monte de histórias que são contadas sobre ele, e inclusive, a questão das obras, né? Que tem essa dúvida quantas obras. Porque ele tem uma coleção enorme de obras, tem obras, assim, que foram perdidas, tem obras que são desconhecidas de público, e, assim, né, então, assim, tem toda essa questão do como é que ele produziu tudo isso, né, vocês vão entender por que mais para frente. Os 6 relatos que eu separei, ou lendas, tá, que envolvem a vida dele, a gente não sabe até que ponto são fatos ou não são fatos. Primeiro é o sonho do pai dele, do Rabi Maimon. O segundo é a morte do Rabbi Yosef Levi Ibn Migash, que é mestre do pai dele, e ele é considerado pelo Maimônides como mestre seu mesmo. Ele não dizia que o pai dele era mestre dele, ele dizia que era o Ibn Migash que era mestre dele. A ida para Fez e o desejoso encontro com o califa Abd al-Mumin, né, que por um acaso é sucessor do Ibn Tumat. A conversão ao Islã, que é uma das grandes dúvidas dos pesquisadores do Maimônides, que fazem essa compilada da história dele. A fuga em massa do Marrocos e a condenação do Maimônides. Sim, Maimônides aparentemente foi condenado à morte, minha gente, de tanto que ele provocava as pessoas. O convite de Ricardo Coração de Leão ao Maimônides para ele se tornar médico da corte. Então, né, primeiro seria o conto, então, na infância do Maimônides, o conto do sonho do pai dele, né, e eu cito novamente o Heschel, ele conta assim pra gente que o respeitado Rabi Maimon, cujo tronco vem da casa de Davi, então vejam um orgulho, né, e essa retomada da árvore genealógica, havia recebido em sonho, segundo a lenda, para se casar, é uma informação para se casar com a filha de um açougueiro que ignorava a lei. Acaso não ensinaram sábios que há de sacrificar-se tudo para tomar por esposa a filha de um sábio? Como ia ser capaz a filha de um ignorante que não levava em sua casa uma vida ajustada à Torá? Como ia ser capaz, enfim, de educar seus filhos para o estudo e as boas obras? Lembro vocês, o Rabi Maimon, lembro vocês, não comento agora, porque eu não sei se eu já falei, ele era Dayan, no caso, juiz da comunidade de Córdoba, então ele era uma pessoa extremamente esclarecida nos preceitos judaicos, nas leis, e além disso, ele, o que contam é que ele escreveu diversas obras também de ordem científica, então ele era versado em astronomia, em conhecimentos matemáticos também. E aí toda essa preocupação com uma pessoa intelectualizada, essa preocupação com o estudo, né? E como é que ele seria capaz de casar com uma pessoa que não ia fornecer isso para os filhos dele, né? Então, continuando, mas Rabi Maimon cedeu às ordens superiores, levando ao altar a filha do açougueiro, inquieto pela classe de filho que lhe seria concedido. A filha do açougueiro ficou grávida, e Rabi Maimon rezou a Deus. Teve um parto difícil, deu à luz a Moisés, mas sua alma abandonou este mundo. A mãe do Moisés, do Maimônides, morre no parto, né? E conta que assim, foi uma situação difícil para ele, porque ele teria que cuidar das condições do filho, fazer ele desenvolver, amamentá-lo. Então, amas de leite foram colocadas para ajudar. Teve muita gente que se dispôs a auxiliar ele nesses primeiros anos do Maimônides, e aí a parte da educação também que teria que vir dele, né? Então tinha toda essa preocupação, essa dificuldade inicial, né? E essa filha desse açougueiro, até onde contam também, não era dali de Córdoba, era de uma outra cidade. Então o Rabi Maimon, para cumprir o sonho, ele viaja para uma outra cidade buscar a filha
do açougueiro. Na verdade, dizem que ele teve o sonho, ele nem sabia quem era esse açougueiro, nem nada, ele vai para outra cidade, eis que realmente havia um açougueiro com uma filha, né, tipo, né, aquela coisa, seria até meio óbvio, mas, assim, contam que ele se surpreende com a informação que em tal cidade tinha um açougueiro com uma filha e que ele deveria desposar, né. E ele era conhecido, então imagine a coisa curiosa, né? Um juiz pedindo a mão pedindo a mão da filha para o açougueiro, e o espanto do açougueiro, né? Disso. Tem toda essa questão, né? Ali envolvida, preconceitos ou não sei, né? Mas, assim, é até curioso essas histórias. E aí, a primeira parte da infância, considerando as dificuldades, porque a mãe do Maimônides falece do parto, todas essas dificuldades que o Rabi Maimon vai enfrentar com o Maimônides, né? E aí o Heschel, novamente, conta pra gente, né, que Rabi Maimon procurou educar seu filho na sabedoria e na erudição, desde muito cedo. Mas o estudo não parecia despertar em Maimônides muita alegria nem amor. Isso afligia profundamente o pai. Acaso era mais poderosa força do sangue da filha do açougueiro do que a força espiritual de todos os antepassados do Rabi Maimon? Sim, havia um preconceitinho, tá vendo? É fogo isso. O pequeno Moisés, atormentado pelas críticas e censuras, a ponto que o pai dele insistia, e chega uma hora que vira para ele e reclama com ele, inclusive chega a expulsá-lo de casa por conta disso, né? O pequeno Moisés, atormentado pelas críticas e censuras, pela reprimenda e pelos castigos, corria pela sinagoga, trazendo em seu coração Deus, na sessão de mulheres, né? Que era uma parte a parte da sinagoga, onde estava vazia nos dias da semana, e ele ficava ali meditando, ele ficava ali quietinho. E o nobre pai se sentia cada vez mais amargurado, arrastando pelo desespero, dirigiu aquele menino sensível palavras ásperas, nasceste para os níveis mais baixos da vida. Moisés, que havia dado a delicadeza da humildade da mãe e o orgulho do seu pai, não pôde suportar tais palavras e abandonou a casa paterna e desapareceu. Dizem, é uma das histórias, outras dizem que o pai expulsou ele de casa. E ainda no momento o pai fica desesperado, porque ele não volta. E parece, né, que o Maimônides vai até Lucena. Isso daí era por volta dos 10, 12 anos de idade dele, um pouquinho antes, aliás, antes deles saírem para o sul da Espanha, ele foge para Lucena para encontrar essa figura ilustre que é o Rabi Yosef Levi ben Migash, né, que era mestre do pai dele. Ele era, se não me engano, líder da academia de Lucena. Na academia, ele trazia o conhecimento, ele ensinava os alunos sobre a jurisprudência, o Talmud, né? E há quem diga que o Maimônides vai pedir para ele auxílio, para ele entender das coisas da Torá, né? Por conta do que aconteceu, das brigas com o pai. E em um dado momento, dessa convivência, no final da vida do Ibn Migash, tem essa lenda que conta que na verdade, ele abençoou Maimônides, e é como se o espírito dele passasse pro Maimônides, e o Maimônides desse um play, que ele se tornasse o menino gênio, né? Então, assim, segundo o dito do grande rabino Jan Yosef Davi Azulay, em seu livro Léxico, antes da morte do Rabi Yosef Migash, se aproximou Moisés do seu leito e beijou a mão do sábio que agonizava. O Rabi Migash fez um esforço supremo e abençoou o jovem antes de exalar seus últimos suspiros. Os mais próximos a Maimônides opinaram que, por intermédio da força desse beijo e daquela bênção, o espírito de sabedoria do grande rabino se transferiu ao pequeno discípulo, né? E aí dizem que daí vem toda a força do conhecimento dele, né? E a partir daí ele se interessa em se aprofundar cada vez mais
tanto no conhecimento judaico e a partir daí também filosófico, né, que ele vai desenvolver. Veja, os conflitos fazem com que ele aceite, na verdade, ele tem o convívio com o pai, mas ele assinala nas obras que o mestre dele foi o Ibn Minash, né? Daí, né, dessa circunstância, então a gente está mais ou menos próximo da saída dele para Almeria. Ele, ali, como eu falei para vocês, muito provavelmente ele se aprofunda em conhecimentos ligados à física, matemática, astronomia. Dizem que ele estudou com Ibn Afla, que é o Almagesto, né? E ele chega a estudar mecânica também compreender a proposição da álgebra, tratar de seções cônicas, geometria e mecânica, né? O Ibn Afla de Sevilha, que foi quem ensinou a astronomia para o Maimônides, nesse processo. E aí, em 1158, ele chega em Fez, no Marrocos, onde está a corte do califa Abd al-Mumin, né? Que é essa figura aqui. Uma das grandes perguntas que fazem, né, que os estudiosos do Maimônides fazem é sobre por que ir justamente para o Marrocos, né? Ali começa ali dá o start, né, do domínio do fundamentalismo almona. Então, exatamente por que ir para essa região, sendo que eles migraram de Córdoba num período em que os almohadas estavam chegando em Córdoba, né? Houve invasão, o que afugenta a família de Maimônides dali é que o fundamentalismo islâmico impunha, né, que eles falam, impunha a espada e determinaram para todos os demais não muçulmanos, né, a conversão, no caso a reversão, né, o Islã chama de reversão, para o Islã, ou a saída deles, caso contrário, se eles ficassem, a morte, né? Então, eles estavam numa situação em que não havia muito o que fazer. Se eles ficassem, ou eles aceitavam se reverter ao Islã e assumir que o Maomé era profeta, ou e que o Alcorão era uma verdade, ou que ou a morte, caso contrário, eles poderiam retirar-se, desde que não levassem seus pertences, seus bens, né? Foi o que a família do Maimônides decidiu, mas chega um dado momento que eles decidem ir para Fez, né? E passam 5 anos, mais ou menos, na cidade. Então, é uma das coisas muito curiosas ali. Os comentadores colocam que, para muitos estudiosos, porque ali estava instalada a corte do califa Abd al-Mumin, que era o sucessor do Ibn Tumad, homem que gozava de reputação de interessar-se pelas coisas do espírito e que procurava cercar-se de sábios. Então, ao que parece, o pai do Maimônides se interessa pela cidade justamente para se aproximar do califa, e justamente a fim de lhe propor o pensamento judaico relativo a Deus, né, a visão judaica sobre Deus, e tentar nesse processo convencê-lo e mudar o posicionamento dele político quanto às comunidades judaicas, né. Então, essa é uma ideia de que está rolando nesse processo, é uma das possibilidades de justificar por que eles foram para Fez. Mostrando para vocês aqui, né, ele ficou 5 anos lá, então há fotos do local da casa, da onde a família do Maimônides ficou, né. Aqui é uma foto que eu tirei de um livro, aqui é uma foto na atualidade, porque é ponto turístico hoje na cidade do Marrocos, né. Aqui tem a inscrição, inclusive, que fala que a casa foi onde Maimônides morou. E aqui um mapinha para mostrar para vocês o domínio,
dos almohadas, né, como é que eles se expandiram. Então, eles começam aqui nas cidades do Marrocos, eu não lembro precisamente qual cidade que começa, mas eles se estendem por toda essa região em verde claro, e sobem para a Espanha, né, a Andaluzia, toma várias cidades aqui. Então, se vocês olharem, até 1212 é mais ou menos o período de expansão e domínio do império deles. Por conta dessa expansão e um pouco para muitos, da imposição da fé islâmica, é o que afugentou muitos, inclusive a família do Maimonides, para outras localidades, né? Nesse processo, uma das coisas que aparecem, né, e que também gera dúvidas sobre a história do Maimonides é a questão da conversão forçada. Alguns dizem que ele se aceitou e reverteu ao Islã. Outros falam que não, e que ele, na verdade, por isso que ele migrou para tantas localidades. Os que alegam que ele se converteu, se reverteu, no caso, usam como o próprio texto dele. Ele tem um texto chamado Carta à Apostasia, que incentiva, né, são outras comunidades que estavam desesperadas por conta também da invasão fundamentalista, caso eles não conseguissem exilar-se, para eles, de boca, simplesmente professarem o Islã, desde que eles não cumprissem, né, as leis islâmicas, né, e tudo mais, mas somente professassem de boca e dentro da casa mantivessem a fé judaica e o cumprimento da Torá. Por conta disso, muitos consideram que ele, em dado momento, ele aceitou se reverter ao Islã. Outros autores acham meio estranho isso, porque se de fato ele se reverteu, por que ele não fez lá atrás e ficou em Córdoba? Né? Então, essa é uma das grandes questões. Aí eu cito o Goodman nos comentadores dele, que antes do exílio, houve histórias de que Maimônides esteve entre aqueles que, ao menos nominalmente, se converteram ao Islã. Esses rumores permanecem verificados e parecem estar baseados em parte em conjecturas, em parte no desejo dos historiadores posteriores reivindicar o celebrado sábio judeu para o Islã. Mas isso parece mais improvável quando se considera que a família se erradica e empreende uma viagem que lhe tomará quase 20 anos, quando, aceitando uma apostasia verbal, estaria livre dessa fadiga. Maimônides claramente vê o vagar de sua família como uma fuga vitoriosa da apostasia forçada. É possível, no entanto, que infez a família Maimon, né, no caso o nome do pai dele, revelasse sua fé judaica apenas para um pequeno círculo de amigos de confiança. E aí outro trecho que gera mais dúvidas, inclusive, e que poderia sugerir que o Maimônides tinha, sim, se aceito, pelo menos de boca, a conversão ao Islã, que é esse dos comentários da Mishnah, que ele fala assim, em 3 de Sivan, no caso é entre maio e junho, na datação do calendário judaico, eu cheguei a salvo em Aco, e então fui resgatado da apostasia. Então é a parte que gera um pouquinho de dúvida. A família do Maimônides fica em Fez por 5 anos, de 1158, 59 até 63, o que permitiu, sim, ele terminar os estudos talmúdicos dele. São parênteses, Talmud é daquelas obras que eu falei no início, né? A Mishnah é uma obra de compilação sobre a interpretação da lei, né? Principalmente da lei oral da Torá, o conjunto das interpretações que foram transmitidas oralmente. A Guemará é uma outra obra que serve de comentário da Mishnah, né?
e que é uma extensão de algumas análises de preceitos, juntando outros textos, não só no Pentateuco, e o Talmud é uma obra que é a soma, tanto da Mishnah quanto da Guemará, e que traz por séculos, né, de discussão sobre esses preceitos, o que deve ser cumprido, inclusive de histórias do judaísmo, de tradições que eles carregam, de alegorias e lendas e tudo mais, né? Então, o Maimônides, ele consegue terminar esses estudos talmúdicos dele, né, iniciados lá atrás, tanto com o pai quanto com o Migash. Alguns colocam que ele terminou isso com esse próximo rabino, que é o Rabi Yehudá, né, no caso, Hakohen Ibn Sussan, que era diretor da Academia Judaica em Fez, uma academia famosa, né, e bem conceituada, uma das justificativas também de talvez por que eles pararam em Fez, né, e lá é onde o Maimônides estuda medicina. Então, nesses 5 anos, ele se forma, ele médico, ele estuda o Hipócrates, Galeno, e vocês vão ver que nas obras dele tem referências, né, aos dois. Ele se forma médico nesse período e ele estava por volta aí de 23 anos, né, segundo as minhas contas, eu sou péssima em matemática, mas segundo as minhas contas, ele estava por volta de 23 anos aí, já formado médico, e inclusive nesse período, ele escreve, acho que é uma das primeiras obras que ele escreve, né, aliás, alguns dizem um pouco antes, com 16, outros mais ou menos por essa época que ele estava em Fez, que ele escreve um tratado sobre lógica, e um ensaio sobre o calendário judaico, explicando o calendário judaico. Um outro relato que tem sobre o Maimônides é a questão da fuga da massa de Marrocos, e essa é muito curiosa, né, também porque ele escreve, no período de 60 a 65, a dita carta sobre a apostasia, ou epístola sobre a conversão forçada, ou ainda o comentário sobre a santificação do nome, né, o título da carta é variado. Cada autor, cada comentador coloca de uma maneira, faz referenciá-la de uma maneira. E essa carta é essa carta que tem a ver com uma comunidade afastada que estava com problemas quanto à conversão, e eles estavam desesperados, porque eles não sabiam se aceitavam, se eles fugiam. Havia um rabino local que falava para eles que eles iam ser excomungados, porque isso era um erro, era um pecado que eles estavam cometendo, né, e que não era aceito, não havia nenhum momento na Torá que falava, né, que isso deveria ser aceito, e o Maimônides escreve uma carta falando não, né, explicando para eles a questão da idolatria, explicando para eles que em dadas circunstâncias não há nada que diga também que eles não possam, pelo menos de boca, mentir que eles eram islâmicos e dentro de casa eles manterem a jurisprudência, todos os preceitos bonitinhos da tradição judaica. E essa carta, curiosamente, é uma carta que tem por base a Epístola da Consolação do pai dele, porque em anos anteriores o pai dele também fez uma carta para uma comunidade, mais ou menos na mesma circunstância, né, consolando problemas que eles passavam local. E aí um trechinho, né, da carta, que eu tirei da obra do professor Mário Savan, que é o meu conselho que se ajusta ao meu parecer e que me inclino a dar a todo aquele que o solicite.
é que migre deste lugar e vá a um lugar onde possa observar a sua religião e professar a sua fé, sem posição nenhuma. Esse é um trecho final que ele fala, incentiva o exílio, mas em outros momentos da carta ele fala, quando não há essa possibilidade, que também não haveria problema você dizer de boca que você segue outra vertente religiosa. E aí, o que acontece? Conforme essa carta sai, a comunidade lê, tem uma fuga em massa no Marrocos de judeus. Então, aumenta as perseguições, né? A coisa fica muito difícil. E aí tem essa fuga de judeus, de cristãos, de todo mundo que se sentia ameaçada, principalmente depois da leitura da carta do Maimônides, com incentivo. E isso não foi bem visto, né? Dizem que descobriram que foi o Maimônides que mandou a carta, queriam a cabeça dele. Aliás, o negócio estava tão difícil, numa situação tão delicada, que o Rabi Ibn Sussan, que era o diretor da academia judaica ali local, de Fez, ele foi executado, né, por se negar à conversão. E aí, nesse processo, tem a fuga das pessoas dali, e aí dizem que o Maimônides, ele foi salvo por um estudioso muçulmano que gostava muito dele, que trocava ideias com ele, que ele se identificava, que é esse Abu al-Arabi ibn Mishan, né? Que a intervenção dele impediu do Maimônides morrer. Só que a grande questão é que nesse processo, ameaças de morte e ameaça da família dele, ele resolve de noite, em dado momento, fugir para Ceuta com o irmão, com todo mundo. O pai dele ainda estava vivo nessa época, também foge. E aí a cidade de Ceuta é uma cidade litorânea, então ali tem uma coisa interessante, né, porque era onde saíam as rotas de peregrinação, principalmente para a Palestina. Então, também tem talvez um motivo para ele ir para essa localidade. Além disso, Ceuta era conhecida como, tinha uma fábrica de papel, tinha uma outra academia de ciências e linguagem muito importante, local também. Tinha um centro de ciências e artes lá, né, importante também. Eles fogem para esse local, e ali ele fica só 2 anos, provavelmente aprofundando algum outro conhecimento, e vão para a Palestina em 1165, precisamente no dia 18 de abril, que acho que tem nas cartas dele. E lá eles ficam pouco tempo, até porque o Maimônides encontra uma situação complicada, está no período das cruzadas, então a região também tem dados momentos num dos textos em que ele fala que a questão da moralidade local interfere, ele também se surpreende porque ele encontra esse Rabi Jafé lá, e ele conta que em Jerusalém houve um massacre, né, da comunidade judaica, então só restaram 4 famílias. Tem toda uma circunstância ainda difícil, local, para eles se estabelecerem lá, no caso, né? E aí havia essa questão das estreitas relações entre cristãos e judeus, ainda apesar das cruzadas, porque havia uma troca de serviços ali, né, o que amenizou alguns conflitos, mas ao mesmo tempo, para o Maimônides, dada a região que ele foi, porque ele chega aí a Jerusalém, né, ele está em Aco, e depois ele vai para Jerusalém. Ele, no meio do percurso, ele vê as dificuldades das viagens, dos costumes locais, ainda que ele faz uma troca interessante com esse Rabi Jafé, que permite que ele
melhore algumas ideias que ele tinha sobre a Mishnah, e isso permite com que ele altere alguns conteúdos do Comentários da Mishnah, mas ainda assim tem uma situação meio insegura para os viajantes, né, e para as próprias comunidades judaicas. E aí contam que ele vai ao Talmud das Lamentações, reza na tumba dos patriarcas, pede pelas comunidades, e aí ele decide, observando que ainda não era o local deles. E nisso ele decide ir para Alexandria. Tem uma coisa curiosa, teve um momento da história que a migração da Palestina para Alexandria era vetada, era proibida, né? E, curiosamente, nesse período do Maimônides havia uma rota e estava aberto os caminhos, né? Então, por isso que ele decide ir para Alexandria. E tem todo um contexto de por que ir para lá, né? Primeiro porque a comunidade judaica de lá é a mais antiga, mais tradicional, desde tempos áureos. Filon de Alexandria é mais ou menos do século I, que era um judeu, filósofo também, e que nesse período que ele estava ali, havia mais ou menos 1 milhão de judeus locais. Além disso, havia uma certa liberdade política, as comunidades podiam ter líderes próprios, dar continuidade no seguimento dos próprios ritos e costumes judaicos, sem interferência do governante maior ali. Nesse período que o Maimônides está indo para lá, o governo como eu coloco aqui nos slides, de um grupo xiita, fatímida, e aí o Maimônides ele está indo para Alexandria, né? E ali você tinha quem estava no poder eram os fatímidas, né? Quem são os fatímidas? Assim, por alto, tá? É uma dinastia fundada na Tunísia. Eu não vou saber pronunciar o nome do líder deles, mas aparentemente é Abaidullah. Eu vou escrever no chat, que eu acho que é mais fácil, né? Mais ou menos por volta dos anos de 910, e eles alegavam, ele alegava, na verdade, ser filho de Fátima e Ali. Quem é Fátima e Ali? Fátima é filha do profeta Muhammad, e Ali era o marido dela. E aí eles proclamam califa e sucessor, então, do profeta. E aí ele chega no Egito em 1900, ótimo, em 968, e estende seu reinado para a Arábia Ocidental e para a Síria. Então, é mais ou menos esse o contexto. Maimônides chega numa localidade em que está esse tipo de governo e que, curiosamente, ao contrário dos almohadas, permite uma liberdade política para os outros grupos que ali habitavam, cristãos, judeus e etc., né, e afins aí. Para além dessas questões de liberdade política da própria comunidade ali, tinha um centro judaico muito importante, né, e então, veja, todos os locais que o Maimônides está transitando, de certo modo, tem um centro judaico, tem um local em que ele possa desenvolver o conhecimento dele, né. Acho que tudo que o pai dele queria. E, principalmente, ali em Alexandria tinha esse centro judaico voltado para o pensamento aristotélico, né, dizem, a identificação dele com Aristóteles, né, é alimentada, de certo modo, ali. Aí algumas situações que ocorrem nesse período em que ele está em Alexandria. Então, ele perde o pai dele. Alguns historiadores vão colocar que ele perdeu na Palestina, outros vão colocar que ele chega ali e perde o pai dele. Não se sabe a causa da morte do pai dele, mas se desconfia que também por conta das rixas de poder, né, políticas, foi uma das fatalidades.
segundo um dos comentadores dele, o Tunis, o Maimonides recusa o cargo de rabinato, de rabino em Alexandria. Uma das coisas que deixou ele um pouco mal visto ali no local. E tem uma justificativa para ele recusar, ele não aceitava receber pela função de rabino, né? E isso vai ficar mais claro, muito provavelmente, na próxima aula. Embora aqui eu já vou dar um passando o que ele vai fazer, mas é aquela questão de que para ele não era correto ele receber para lecionar, instruir a comunidade sobre os conteúdos da Torá. O irmão dele, então, nesse processo, a princípio decide garantir o sustento da família e permitir que o Maimonides continue nos estudos, né? E o irmão dele se torna, então, um mercador de joias e ele faz várias viagens, né? E ele que administra, então, a fortuna da família do Maimonides. Nesse local também, em Alexandria, o Maimonides se depara com uma comunidade caraíta. Quem são os caraítas? É uma comunidade, uma seita dentro do judaísmo que é considerada por muitos separatistas, né? Eles têm uma seita fundada no século VIII por Anand Ben Davi, e o termo caraítas, ou caraim, né, significa escrituralistas, tá? Eles têm como características, e isso é importante, o seguimento e o cumprimento só dos conteúdos da Taná. O que é Taná? É a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento. Eles só seguem as observâncias que estão lá sem uma interpretação. Então, é uma seita dissociada, vamos dizer assim, da linha que o Maimonides segue, que é vinculada ao judaísmo rabínico, que tem todo esse segmento ligado ao Talmud, à interpretação bíblica e da tradição oral do judaísmo, né? Eles são os caraítas são mais voltados, alguns colocam até pela própria letra, né, o que está ali. O Maimonides em algum momento coloca assim, o segmento literal da Torá, né. E curiosamente, essa comunidade é uma comunidade grande dentro de Alexandria. Por quê? Curiosamente, ela era mais... os muçulmanos, principalmente aqui dos Fatímidas, eles acham que é mais próximo do próprio pensamento islâmico, né? Xiita, no caso. Os xiitas, eles também têm uma questão mais de um conteúdo mais tradicional e baseado somente na letra do Corão, né, vamos dizer assim. Não tem é diferente do sunita, explicando a grosso modo, tá, gente, porque eu não sou especialista nisso, mas os sunitas, eles têm a suna também, que são textos, as compilações de interpretação do Corão, né, das leis e de todo o pensamento. Então, os xiitas, eles não seguem essas interpretações extras, vamos dizer assim. Eles seguem só o que está no texto. Então, nesse sentido, o caraísmo teve uma certa identificação com os xiitas ali locais. Então, é uma comunidade grande, eles têm certa preponderância política ali entre as comunidades, algo que incomoda um pouco Maimônides em relação até aos cumprimentos preceituais dentro da sinagoga, por exemplo, o que cria uma certa instabilidade também ali. O Maimônides é cheio de instabilidades locais, né? Então, cria mais uma instabilidade local com essa comunidade caraíta. Outra curiosidade que aparece aí é que aí começa o processo, já havia, né, no momento das cartas, da apostasia, mas aqui o Maimônides ele começa a se destacar como uma pessoa
fortemente ligado à comunidade no sentido de ser um rabino, né? E está preocupado no sentido de rabino e quase líder, né, de comunidade, porque ele está preocupado com circunstâncias que acontecem no mundo. Então, ele manda cartas para os líderes dessa comunidade judaica do sul do Egito e pedindo que eles juntassem soma de dinheiro e tentassem a soltura de alguns judeus que estavam em Jerusalém, né, que foram presos e estavam numa situação difícil, até por conta das cruzadas, como eu já falei para vocês. Ele cria essa situação meio instável em Alexandria e vai para Fostat, né? E ali ele cria outra intriga, que é com o Nagid local, que é o Nagid Suta. O que é Nagid? É o líder da comunidade, né? É o termo que eles dão pro prefeito, líder, chefe de comunidade, né? Então ele cria mais um probleminha, digamos assim, né? E esse Nagid, ele tem ele se torna, esse Nagid Suta, ele se torna líder da comunidade, em parte por conta de trocas com o governo fatímida, inclusive financeiros, né? Os líderes, eles tinham a função de arrecadar, não só de liderar, julgar certas circunstâncias da comunidade, estabelecer decretos, mas, ao mesmo tempo, arrecadar valores, né? E, ao mesmo tempo, dar paga para o governo em qual eles estavam inseridos, no caso dos fatímidas. Então, tinha todo esse processo. E se Nagid não gostou de algumas intervenções que o próprio Maimônides também fez no local, vamos dizer assim, tem essa questão de Alexandria, que ele já arrastava, e tem as intervenções rabínicas ali em Fostat, né, de interferir em rezas. Tem lá no momento que ele coloca a questão da importância da reza em silêncio, coisas em específico de costumes que eram praticados na sinagoga e começam a incomodar demais ele. E aí, mas aí em Fostat o Maimônides resolve prevalecer, e até porque também acontece tragédias e tragédias na vida dele. Além dele ter perdido o pai em Alexandria, aqui ele vai perder o irmão, quem sustentava a família e quem permitia a ele continuar os estudos. E o Davi, que era irmão dele, era também discípulo do Maimônides, o primeiro discípulo. Então, foi uma dor enorme para ele a perda do irmão. Além disso, há quem diga, pouco se sabe das esposas do Maimônides, mas há quem diga que ele perdeu a primeira esposa e a filha, né? Ou um filho, alguma coisa assim. Aqui também. E o Davi deixa uma esposa e a filha para o Maimônides. E o Maimônides assume a responsabilidade de sustentar a família, de criar a filha do irmão. É um período em que ele também passa por problemas de saúde, em parte por conta do falecimento do irmão. Aí eu separei para vocês um trechinho da carta que ele faz para o Rabi Jafé Ben Eliyahu da Palestina, né? E ele conta que graves e numerosas desgraças aconteceram comigo no Egito. Doenças e perdas materiais me subjugaram. Informantes atentaram contra a minha vida. Então, veja as várias dificuldades que ele enfrentou, e que aqui ele conta, né? Ele teve realmente rixas, né, grandes. Mas o golpe mais pesado que me causou, a maior aflição pela qual eu já passei até o dia de hoje, foi a morte do homem mais piedoso que eu conheci, que morreu afogado enquanto viajava pelo Oceano Índico. Após receber essa triste notícia, fiquei de cama durante quase um ano, abatido pela febre, pelo desespero e à beira da destruição. Quase 8 anos se passaram, e eu ainda
eu ainda estou de luto por ele, porque não posso encontrar consolo. Veja como é forte isso, né? O Maimônides, ele realmente tinha uma afinidade muito grande com o irmão, né? Tinha a questão dele ser discípulo e era praticamente quase um filho para o próprio Maimônides, né? Então, todo o peso dessa perda, né? E é numa situação em que o que contam também é que o Davi ele era o administrador da família e com ele estavam todos os pertences da família, todas as joias que a família tinha investido. Então, eles realmente caem numa situação extremamente lamentável e miserável ali em Foster. E aí, Maimônides, então, decide, já que ele não aceita receber pela função de rabino, porque ele acha uma coisa injusta, ele decide exercer medicina, que é algo que ele adquiriu na época que estava no Marrocos, para sustentar. E aí ele dá um salto, vamos dizer assim, de vida, porque ele se torna uma pessoa muito reconhecida pelas práticas médicas, né? Ele se torna médico do vizir da corte do Saladino, né? Ele se torna médico, então, do vizir, e esse vizir, ainda no momento, tem um conflito em 87, que ele cai adoentado, ele não consegue cumprir as funções, e aí, Maimônides vem ao resgate dele, né, e esse vizir, ele fica tão encantado, tão feliz com o que o Maimônides faz, que ele promove, vamos dizer assim, o nome do Maimônides, né, e nesse processo, ele se torna médico do próprio filho do sultão Saladino, que é o filho mais velho, o Al-Afdal. Nesse momento também, em Foster, né, nesses momentos de 71 em diante, na verdade, quase 80 em diante, ele se casa com a irmã, alguns dizem que é desse Abu Mahali Ben Hibat Allah, que é um escriba da segunda esposa do sultão Saladino. Outros dizem que ele era secretário do próprio sultão. Também, nesse sentido, não tem muitas informações sobre essa irmã dele, sobre essa segunda esposa do Maimônides. Mas há uma questão curiosa que os comentadores colocam, que é a troca, né? Ele casa com a irmã do escriba, e o escriba casa com a irmã do Maimônides, né? E esse escriba era um escriba judeu, por um acaso, né? Não havia casamentos com pessoas fora da comunidade, pelo menos para o Maimônides isso também é complicado, né? Ele se torna Nagid, ou seja, líder, o chefe da comunidade judaica, né? Então, em algum momento, o Nagid Suta cai por problemas de divergências com o governo, descobrem umas tramas que ele promoveu, ele acusa o antigo Nagid de ter acumulado dinheiro e tem essas circunstâncias, né? E aí o Suta cai. E aí, por conta do prestígio que o Maimônides adquire com as práticas de medicina, ele é nomeado, então, chefe da comunidade judaica do Egito inteiro, não só de Foster, né? E se torna depois o médico oficial da corte do sultão, do próprio sultão, antes do falecimento do Saladino, né? Depois, por conflitos, na verdade, a parte histórica aqui do Saladino me abstenho de tentar falar direito, porque eu, na verdade, não sou especialista nisso, mas o filho mais velho sobe ao trono. Acho que tem um filho mais novo que sobe no lugar, ele falece, e aí o filho mais velho assume. E esse filho mais velho tinha o Maimônides como médico de cabeceira, então, automaticamente, o Maimônides continua posto de médico de cabeceira do príncipe, nesse caso agora, sultão, né? Então ele se torna médico do sultão e médico da corte, ele continua como médico da corte. Nesse momento também, ele adquire um outro discípulo, terão provavelmente mais, mas o que é mais famoso na história do Maimônides é o Yosef Ibn Akin, que é para quem ele escreve o Guia dos Perplexos, né?
O Yosef Ibn Aknin, por um acaso, ele era versado em poesias, e o Maimonides não gostava muito dessas práticas, então, quando ele escreve o guia, tem aquela coisa do incentivar o menino a continuar nos estudos, né? Ele já percebe que o menino era muito bom nos estudos de matemática, de lógica, né? Tinha um bom conhecimento da tradição judaica, então vamos lá, vamos estudar agora, né? Você está com dúvida nas questões dos profetas, nas questões mais profundas da filosofia? Calma lá, larga um pouco a poesia, vamos para a filosofia, né? E a questão do falecimento do Maimônides. O Maimônides falece, como eu já falei para vocês, em 13 de dezembro de 1204. É uma morte que a gente não sabe ao certo como se deu, né, o porquê dela, mas há uma desconfiança. E vocês vão perceber a partir desses trechos que eu vou mostrar para vocês, né? Sobre a rotina do médico, e aí eu já explico, né, o porquê. Eu resido em Fostat, e o sultão mora em Cairo, ou no Cairo, né, no caso. Esses dois lugares estão a 2 dias de Shabbat de distância um do outro, 2,5 km, mais ou menos. Minhas obrigações para com o sultão são muito pesadas, eu sou obrigada a visitá-lo todos os dias de manhã cedo, e quando ele ou algum dos seus filhos, ou algum integrante do seu harém fica indisposto, eu não me atrevo a deixar o Cairo e tenho de ficar durante a maior parte do dia no palácio. Via de regra, vou para o Cairo bem cedo. E mesmo que não aconteça nada de inusitado, não retorno à Fosta até a tarde. Nisso, já estou quase morrendo de fome. Eu encontro a antessala, quando ele volta para a Fosta, né? Eu encontro a antessala repleta de pessoas, tanto judeus como gentios, nobres e pessoas comuns, juízes e oficiais, amigos e inimigos, uma variada multidão que aguarda o meu retorno. Desmonto do meu animal, lavo as mãos, vou ao encontro dos meus pacientes e peço-lhes que tenham paciência comigo enquanto faço uma ligeira refeição, a única em 24 horas. Detalhe, ele era médico especialista em gastroenterologia, e ele principalmente nos textos voltados para a área médica, de regime de saúde, mas na Mishneh Torah há em alguns momentos em que tem algumas prescrições médicas, principalmente voltadas para essa parte das dietas alimentares, né? Ele fala de não comer muito mais do que o próprio preenchimento do estômago, cuidado com os excessos. Ele sempre se volta para essas... para uma prática médica, para o cuidado do corpo, e ao mesmo tempo voltado para uma certa, para uma justa medida, digamos assim, né, usando os conceitos aristotélicos, porque o Maimônides toma isso do pensamento da ética aristotélica. Então, aqui ele, embora ele se canse, né, trabalhe em excesso, a questão da alimentação é meio, né, específica, regradinha, né, com quantidades específicas. Depois vejo os meus pacientes e prescrevo receitas e procedimentos para suas diversas indisposições. Pacientes entram, pacientes saem até o anoitecer. Eu converso com eles e receito enquanto deitado de pura exaustão, e quando anoitece, estou tão cansado que mal posso falar. A epístola que ele manda para o Shammai Ibn Tibbon, essa pessoa, né, que Maimônides escreve, vai se tornar o tradutor das obras, da boa parte das obras do Maimônides, né, para o hebraico, principalmente não, para o hebraico, principalmente do Guia dos Perplexos, né, vai ser a obra mais famosa em hebraico do Guia dos Perplexos. Vai haver outra, mas a do Ibn Tibbon é a que é mais, vamos dizer assim, conceituada. Até porque o Ibn Tibbon traduz a obra usando o próprio Maimônides, conversando nas cartas com Maimônides, do que pedindo conselhos, apontamentos, pedindo esclarecimento de pontos que ficaram obscuros no guia. Então, tem todo esse contato com o Ibn Tibbon. E o Ibn Tibbon, nessa carta, ele está pedindo para encontrar o Maimônides, né?
principalmente para ter melhores esclarecimentos sobre a obra. E o Maimonides fala, então, a minha situação é a seguinte durante a semana, muito difícil a gente se encontrar, eu só tenho disponibilidade no chamar, no caso aos sábados. Só que aos sábados também, sendo rabino e sendo naguide, era o momento em que ele se dedicava a ensinar os preceitos, a passar o conteúdo necessário na sinagoga e julgar certos casos associados à comunidade, ainda que não se trabalhe aos sábados. Comumente os judeus não trabalham sábados, mas tinha todo esse... Era quando sobrava para o Maimonides fazer coisas atreladas à comunidade, de certo modo. Então, ele comenta também nas cartas isso. Que ele usa os sábados para formalizar estudos e coisas da comunidade. Então, vejam, né, só por esse trechinho da carta, talvez os motivos que levaram ele à morte. Ele morreu por volta de 65, 69 anos, né? E ainda que eles não falem os motivos, aqui está a possibilidade do que aconteceu, né? De tanto trabalhar, de tanto... e o final da vida dele é uma situação, assim, ele escreveu boa parte das obras dele até mais ou menos 1190, que é a última obra, é o Guia dos Perplexos. Há outras obras que ele produz, principalmente da área médica, encomendados pelo sultão filho do Saladino, pelo sultão da Síria, e outras pessoas. Ele até escreve esses tratados, mas uma das questões que fica é que como é que ele escreveu certas obras. O guia mesmo, ele tem uma magnitude tão vasta que a gente fica perplexo de como é que ele conseguiu. A Mishneh Torah é uma obra que eu vou até colocar para vocês darem uma olhada, já passando um pouquinho para as obras. A Mishneh Torah é o Yad HaZakah, né, como ela é conhecida. Ela é uma obra produzida em 14 volumes, baseadas no conhecimento trazido pelo Talmud, né? Então, ele é separado em vários livros. É o livro da sabedoria, o livro sobre as mulheres, sobre os danos, vários livros, né? É uma compilação vasta. E aí, o próprio Guia dos Perplexos, ele é separado em 3 partes, né? E 3 partes... senhoras partes de conteúdo. Para além disso, ele produziu a Sefer HaMitzvot, que foi traduzido para o Brasil como 613 Mandamentos, que falam dos preceitos, uma explicação mais sucinta dos 613 preceitos que Deus ordenou a serem cumpridos na Torá. Os comentários da Mishnah, como ele segue a estrutura da própria Mishnah, a Mishnah tem 6 partes de estrutura, ou 6 ordens. E ele também segue esse movimento, vamos dizer assim, seriam 6 volumes, né? Faltou aqui a 6 ordens. E aí tem as obras médicas, que se vocês olharem, é uma lista imensa, de 10 a 18 obras que ele produziu, né? Ligadas a... seja aforismos voltados para Hipócrates, extratos sobre Galeno, que ele destinou aos estudantes de medicina de uma maneira mais fácil para eles entenderem os conteúdos mais importantes, que ele considerava mais importantes do Galeno, né? Dica-se de passagem, que tem coisas que ele não achava... dizem que o Galeno considerava muito a estrutura do corpo, a análise só do corpo, e o Maimonides tem esse viés de atrelar a medicina, então o cuidado do corpo com o cuidado da alma, né? Para ele não estar dissociado. Você tem a questão dos aforismas médicos, que é uma compilação de 1.500 aforismas, é uma obra de 25 capítulos. Tratado da coabitação que ele fez para esse Malik al-Mustafir, que é o sultão da Síria, de Hamat, aliás,
de Hamath, na Síria, o Tratado sobre Venenos e Antídotos, o Tratado sobre as Hemorroidas, um Tratado sobre a Asma, um regime de saúde, que esse sim foi para o sultão filho do Saladino, além do discurso sobre e explicações, né, das convulsões, que fala sobre questão ligada à depressão. O Maimônides passou por esse momento de depressão pela perda do irmão, e esse texto foi para o filho do sultão, que também passava por questões de depressão. O glossário de nomes e de drogas, que foi um glossário que descobriram há pouco tempo, foi em 1932, foi um oftalmologista que descobriu esse texto, e aí eles estão avaliando se ainda é do Maimônides. Além disso, tem até a oração do médico, que eles também não sabem se é do Maimônides. Só para vocês terem uma ideia de produção que ele tem. Então, assim, como que uma pessoa que é médico, que se cansa da maneira que ele coloca na rotina dele, né? E que é Nagide, que é líder da comunidade judaica, né? E aqui eu trago marcas, né, de como ele, de circunstâncias em que aparecem ele botando decretos e determinando o que deveria ser feito. Como é que uma pessoa tão cheia de atividades conseguiu produzir obras? A boa parte das obras até 1190, dessa parte mais voltada para o judaísmo, né? No caso, a Mishneh Torah, os comentários da Mishnah, né? Essas obras mais de jurisprudência, digamos assim. O Guia dos Perplexos é em 1190, que é uma obra que exigiu muito dele também, mas que tem esse viés filosófico, e as demais obras são de medicina, que foram posteriores. Dizem que ele escrevia com auxílio. Então, por conta do fato dele ser uma pessoa muito ilustre, e eles falam que ele tinha, por causa do prestígio dele, ele tinha discípulos que auxiliavam ele nas escritas, principalmente da parte médica. Eu sei que tem algumas cartas, tem uma obra que a Maianote, a editora Maianote, publicou de algumas cartas do Maimônides, e tem uma carta que realmente é um discípulo dele que está escrevendo, não sei se é a carta para a comunidade de Lunel ou para Marselha, mas é um discípulo dele que está respondendo no lugar do Maimônides, alguns conteúdos. Agora eu não me recordo direito, depois eu pesquiso, eu verifico e falo para você se interessar para alguém. Mas, vejam, voltando um pouquinho, né? A questão do Nagide, só para ilustrar ele como líder da comunidade, né? O resto coloca para a gente, né? Um dos primeiros decretos, data mais ou menos de 1187, cita nele os rolos da Torá e ameaça com a excomungação. Ordena que nas aldeias egípcias só celebrem matrimônios e divórcios os juízes expressamente nomeados para eles, né? O objetivo desse decreto era evitar que realizassem essas cerimônias indivíduos ilegítimos e conseguir uma supervisão centralizada desses assuntos, né? A medida provavelmente se relaciona com outro decreto. O país do Nilo, devido à prosperidade, atraía muitos estrangeiros e imigrantes, né, para aquele local, que costumavam se casar com as mulheres do país, mas havia certos homens sem princípios que casavam-se no Egito, mesmo que eles tivessem outras esposas no estrangeiro, né? Para proteger as mulheres, Maimônides juntou com outros 3 rabinos, decretou que um judeu estrangeiro só poderia se casar no Egito se apresentasse provas de que não estava já casado em outra localidade, ou se jurasse sobre o Pentateuco, né, sobre a Torá. Havia momentos também, circunstâncias em que ele narra que haviam muitos homens que se casavam, viajavam e desapareciam, né? E a gente imagina que desapareciam por N fatores, ou porque o cara era um pilantra mesmo e sumia, né, e deixava a mulher lá presa, e, né, ou seja lá, porque, assim, momento de conflito, seja lá por quê. Tinham momentos de conflitos constantes, então, numa dessas, ele ia para o meio de uma batalha e falecia. Mas, visando proteger as mulheres locais, o Maimônides estabelece esse decreto.
E outras coisas, como eu já coloquei para vocês, que incomodaram muitos, muitos da comunidade caraíta, tem a ver com, por exemplo, foi questionado a ele, como é que devemos tratar os caraítas, né? Ele fala assim que você deve tratar normal, você pode visitar, você pode frequentar a casa, você pode compartilhar um banquete, não tem problema, porque eles eram judeus, né? A única coisa que havia uma certa limitação é assim, a questão, creio eu, não tenho certeza, mas dos casamentos também era limitada, a questão dos ritos na sinagoga, que haviam ritos específicos que os caraítas seguiam uma forma e os judeus de ordem voltadas para essa questão mais rabínica, né, seguiam de outra maneira. A questão da sinagoga, dos conteúdos que vão ser colocados também, né, conteúdos que eles tratam ali, que tem a ver com o Talmud, né, que eles citam, e os caraítas não aceitavam, então tem todas essas circunstâncias de choques aí, e que ele falava para que havia uma necessidade de limitar, vamos dizer assim, alguns contatos. Momentos de festas também, né, os caraítas seguiam outras datações de festividades, e aí ele aconselhava as demais comunidades, olha, não participar das festas que os caraítas estão lançando, justamente porque não são festas realmente de acordo com as nossas tradições, né? Aqui eu só separei um trechinho falando muito rapidinho, que é uma fala do Maimônides, né, que é combater com a língua contra os combatente com a língua contra os presentes e com a pluma contra os ausentes. Então marca essa coisa, essa postura dele, né, de enfrentamento na realidade, inclusive na ordem política, e no caso das cartas, das diversas cartas que ele mandou, né, contra a apostasia, em favor, justamente porque havia um rabino que estava contra os judeus locais, principalmente porque eles, quando eles se viram ameaçados de fazer a reversão, esse caso desse juiz, só há um trecho, acho que é no Heschel, que fala que ele foi defender uma mulher que foi presa injustamente, então ele bateu de frente com o juiz. Diversos momentos. A Epístola do Iêmen é uma das mais famosas também, está traduzida para o português, em que ele fala não só do consolo, mas ele tenta orientar sobre a questão que a comunidade do Iêmen estava desesperada com a vinda do Messias. Tinha uma pessoa que falou que previa a vinda do Messias, ou que ele era o próprio Messias encarnado. Isso começou a causar um alvoroço ali local, e aí ele escreve a carta não só para consolá-los, quanto a questão também da conversão, da idolatria, quanto a questão sobre o Messias vindo. Último relato, né, para fechar aqui, e a parte, pelo menos, das fofocas do medievo, né, que é o convite do Ricardo Coração de Leão. Dizem que o sultão tinha um irmão, né, no processo das batalhas das cruzadas. Esse irmão se aproximou muito do Ricardo de Coração de Leão, acho que na Palestina, e o Maimonides ficou conhecido, né, aí a função dele médica, o fato dele atender todo mundo da corte e tudo mais, e o Ricardo Coração de Leão convidou ele para se tornar médico pessoal dele, e o Maimonides recusou. Tanto que ele continua em Fostat, né? Então, é uma das curiosidades sobre a obra, sobre a vida dele. Tem outras. Em relação ao enterro dele, ele pediu para ser enterrado em Tiberíades, se não me engano é assim que se pronuncia, na Palestina. E dizem que o túmulo dele, o túmulo dele, as inscrições que estavam no túmulo foram diversas vezes apagadas, até vir esse último registro, que é de Moisés a Moisés, nunca houve outro como Moisés,
né? Então, até chegar a essa inscrição, outras estavam no local e foram apagadas, fora a tentativa de saque do próprio momento em que estavam transportando o corpo do Maimônides do Egito para lá. Dizem que as pessoas sofreram ataques no meio do percurso, né? Para vocês verem como o Maimônides, ele era uma pessoa, assim, agradava alguns, outros detestavam porque detestavam ele mesmo, né? Quanto à vida dele, é isso, gente. Eu separei alguns slides a mais falando das obras, mostrei para vocês algumas partes aqui. O que tinha além era sobre aqui algumas obras de filosofia, teologia e algumas correspondências, então veja a quantidade, algumas correspondências. Veja a quantidade de textos que ele produziu, e aí eu separei a própria do guia, né? Então, assim, rapidinho. Ela foi publicada em 1190 para o discípulo do Yosef Ibn Aknin, que é um discípulo que Maimonides considerava muito. Ela foi traduzida em 1204 para o Ibn Tibbon, né? Tem uma outra versão em hebraico, que é o do Al-Hariz, que foi a pedido da comunidade de Marselha, mas não ela é mais literal. Tanto que o próprio filho do Maimonides fala isso. É uma obra de aspecto mais literal e que perde, vamos dizer assim, alguns conteúdos, de certo modo. Essa obra está dividida em 3 partes e uma das características mais, assim, curiosas e, ao mesmo tempo, desesperadoras do Guia dos Perplexos. Capítulos soltos, né? Ela não tem uma unidade, não tem uma ordenação de assuntos, né? E nos originais, outra característica é que ela não tem a titulação, os assuntos separados de capítulos, né? Ela é escrita corrida. No árabe, provavelmente também não tem, né? Nem no original. Isso veio posteriormente com os tradutores. Eu separei para vocês verem, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, da desordem, a tradução do Friedlander para o inglês, né? Que tem essas características, a introdução, nomes e verbos utilizados em referência a Deus, atributos aplicados a Deus, nomes de Deus e a doutrina do Calão. A outra que eu trouxe é a versão em espanhol, que o Maeso separa dessa maneira: introdução, exegese dos termos bíblicos, inteligência e sentido dos homens, capítulo 31 a 32, digressões psicológicas e didáticas, expressões relativas a Deus, os anjos, sobre a fé, questões sobre a divindade, atributos divinos, no caso, e a doutrina do clã. Isso tudo só da primeira parte. É conteúdo pra caramba que aparece, e tudo desordenado. Tudo demanda uma força interpretativa muito grande, né? Os contemporâneos, eles colocam os títulos de cada capítulo para facilitar a nossa, sabermos mais ou menos os assuntos, mas ainda assim é complicado, porque, imaginem, aqui ele está falando de atributos de Deus e as expressões relativas de Deus. Aí ele vai tratar sobre as provas da existência de Deus na parte 2, tipo do capítulo 1 ao capítulo 12. E aí depois ele começa sobre a eternidade do mundo. E essa parte da eternidade, de certo modo, é um contraponto ao que ele está falando da doutrina do Calão. Então, vocês imaginem a bagunça. A parte 3 é dedicada mais para um aspecto ético, fala da providência, fala da questão do mal, fala de como se deve amar a Deus. Mas, assim, falando por alto, porque os capítulos mesmos não são tão, digamos assim, tão claros nesse sentido. Só para fechar, então, o último slide dos pensadores que leram o Maimonides, né? Mestre Eckhart, uns Scots, Alberto Magno, São Tomás, lógico. O Salomão Maimon, que por um acaso tem uma aula do professor Lucas Nascimento sobre ele. O Spinoza, o Moisés Mendelssohn, eu não sei se pronuncia assim, o Franz Rosenzweig, o Emmanuel Levinas, que o meu amigo Rômulo fala pra caramba muito bem dele, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa, perguntem para o Rômulo.
E aí tem um dos comentadores que fala que o Leibniz, o Kant, o Hegel e o Schelling também leram, chegaram a ter contato com alguma coisa do Maimonides. E é isso. Então, não sei. Com certeza deve ter conhecido, né? O Freud era judeu, mas daí assim esperar para escrever obras, não sei. O Hegel, acho que, se não me engano, se eu não estou ficando louca das ideias, ele não tem uma obra que fala da história da filosofia? Se não me engano, nessa obra ele cita Maimônides. Bem en passant, né? Mas não no sentido de uma influência muito forte. O que o comentador do Maimônides, que eu não sei pronunciar esse nome, tá, minha gente, me perdoa, fala é que contato teve, até porque tinha o Salomão Maimon, que leu muito e se inspirou muito nas obras do Maimônides em alguns pontos. E havia, tá no meio, né, desses pensadores, de certo modo, acho que ele é da mesma época. Eu não sei te precisar a datação, mas, assim, tem essa questão da influência. Falam do Fichte, é isso assim que se pronuncia, e do Schelling, nessa interferência também. Que a Bene Berit, ela usou uma série de materiais, sim, usou, né, Anitta? E você sabe que tem você não chegou nisso, não sei nem se vai chegar, né? Que é aquela via de interpretação justamente do Léo Strauss, né? Que vai entender o Maimonides como místico, né? Então, de uma certa forma, sim, ele é usado como material da Bene Berit, sim, mas não só ele, né? Uma série de outros materiais. Mas sim, é um pouco naquela linha, né, da interpretação do Léo Strauss, não na linha mais de uma interpretação filosófica, né? Eu ia comentar por alto, aliás, eu vou comentar por alto na hora que eu chegar oficialmente no guia, mas é por alto, porque eu ainda não terminei de estudar tudo sobre o Léo Strauss, eu confesso. Estou meio enrolada com ele. Estou tentando entender. Ele virou, em dado momento, na passagem do texto, ele aproxima o Maimônides do Calan. E aí eu fiquei confusa. Que faz sentido, né? Porque Olha, eu devo concordar com ele, porque para mim o Maimonides ele critica muito o Calan, mas ele acaba fazendo uma coisa muito semelhante, tirando a questão dos argumentos racionais para a existência de Deus, para a eternidade do mundo, né? Contra a eternidade do mundo, essas questões. Mas assim, eu acho que o método do Maimonides ele é muito semelhante ao do Calan. Ele acaba se aproximando bastante daquilo que ele mesmo critica. então, eu preciso estudar mais a parte do Calan. Se mergulhar de verdade, entender eles, saber de quais específicos vertentes que ele está se referindo, porque o Calan também a gente tem um monte de repartições internas, né? Eu sei que tem uma parte que eles falam da providência, e aí até que parando para pensar faz sentido, né? O Maimonides fala da providência, daquele jeito dele, né? Tá falando da questão acho que dos próprios atributos devem entrar nos conteúdos deles também, e o Maimonides trabalha em cima dos conteúdos na primeira parte do guia, né? Então, sei lá, eu fiquei meio confusa, e aí eu estava tentando entender, esmiuçar o texto, assim, né? Entender os argumentos do Léo Strauss. Ele dissocia o Maimonides de um filósofo, tá, gente? E aí ele usa a ideia de que a filosofia na época do Maimonides era ensinar Aristóteles, simplesmente, os comentários, a lógica. E como o Maimonides não faz a defesa da eternidade do universo, como tem no pensamento aristotélico, então é um dos argumentos que ele usa para separar o Maimonides da filosofia. O que muitos comentadores depois, o Ige, acho, fala que não, né? Mas tudo bem.
deixa para depois.